18º domingo do tempo comum do ano C, Lucas 12, 13 a 21, 31 de julho de 2022. Pergunta final: e para quem ficará o que tu acumulaste? O título que poderíamos dar a este evangelho é a ganância. E convém dizer que a ganância não é a mesma coisa que a ambição. A ganância é um desejo egoísta e intenso por alguma coisa, especialmente poder, riqueza, empurrando os outros para baixo, utilizando-se deles, pisando por cima deles, especialmente dos concorrentes. Ambição pode ser um sentimento positivo, porque é o desejo de conseguir alguma coisa com esforço, com determinação, fazer algo, trabalho duro. É um sentimento que impulsiona a pessoa a desafiar-se, a crescer, a ter mais amigos, ajudar os outros, a ser mais santo. É ambição. Um é completamente negativo, o outro pode ser positivo. O Evangelho de hoje nos apresenta uma advertência contra a ganância e a avidez. Começa com um pequeno relato de conteúdo moral, de maneira sintética e eficaz. Versículo 13 a 14, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem te encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E conclui-se com a parábola do homem rico, dos versículos 16 a 21. A intervenção de alguém da multidão provoca uma mudança de temática, ou seja, a temática do lugar da posse de bens para quem fez a escolha cristã. Um problema sempre atual da comunidade, colocada em confronto com os negócios do mundo. A resposta não está em algum conselho de administração ou prática ou de aplicação de alguma lei, mas se orienta para uma exortação, para uma parênese. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Finalidade é esta. Esta parábola, exclusivamente de Lucas, curtinha, concentrada apenas em 5 versículos, foi colocada no meio de 2 textos paralelos de ensinamento aos discípulos. O primeiro é sobre o testemunho que o discípulo dá. E a segunda é para não angustiar-se diante das preocupações vãs do mundo. Nesse sentido, a parábola funciona como uma introdução à temática do segundo texto, ou seja, contra a ansiedade e a inquietação em relação aos bens. Por isso, nesse pequeno texto nós vamos ouvir: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E no final, assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. 12, 21. Jesus está a caminho para Jerusalém. Alguém pede que ele resolva uma disputa sobre a herança. Herança é para ser dividida e acaba sempre dividindo a família. É uma fonte comum de briga, ganância, até ódio, que nasce mesmo entre irmãos, porque alguém desejava, esperava, pensava que merecia mais, etc. Jesus, no entanto, não se deixa enredar, não toma partido de nenhum dos 2 contendores. Jesus mostra que está interessado em algo mais do que uma disputa, ou seja, no que ela esconde sob a superfície. Jesus não dá conselho legal ou moral, mas exorta, lembrando que a vida não se mede pela quantidade de bens possuídos. Quem esperava que Jesus interviesse no caso concreto, não o vê fazendo isso,
mas apresentando um ensinamento que é válido em geral e para todos os tempos. A parábola tem como pano de fundo a literatura sapiencial, tem o Antigo Testamento. Uma relação íntima pode ser encontrada entre essa parábola de Jesus com o livro do Sirácida, o Eclesiástico. No versículo 19 do capítulo 11 se lê que o homem rico, ao dizer: encontrei descanso, agora vou gozar minhas posses, mas ele não sabe quanto tempo vai passar, ele deixará tudo para os outros e morrerá. A diferença desse texto do Eclesiástico com a parábola de Jesus é que no Eclesiástico ele é visto positivamente. Na parábola de Jesus, este homem é chamado de louco, insensato, porque no Eclesiástico os bens são vistos positivamente, como uma bênção de Deus. Por isso que se lê nos versículos antes: o dom do Senhor é assegurado aos piedosos e seu favor os torna felizes para sempre. Essa é a diferença da conotação entre um e outro. Mas a parábola de Lucas tem esse pano de fundo do Eclesiástico. A parábola, ela funciona de maneira muito simples. O rico é anônimo, um homem da multidão, e também é anônimo, que se dirige a Jesus e que é caracterizado ali pelos verbos nos quais ele é sujeito. Possui a terra, possui muitos bens e pensa consigo mesmo. No pensamento, o rico tem os verbos que dominam: fazer, duas vezes recolher, que no original grego ele diz: não tenho onde recolher os meus frutos. Demolir. Depois há uma sequência de verbos: descansar, comer, beber, estar alegre, que indicam um futuro cheio de realizações, de alegria, de felicidade. É aqui, como sempre acontece no gênero parabólico, há um súbito ponto de virada, turning point, um evento inesperado que modifica os acontecimentos. Se antes o homem dizia para si mesmo, agora é o próprio Deus quem fala. Mas Deus lhe disse: louco. Essa palavra no grego vem com afron. E essa palavra afron, ela é composta por um alfa negativo, a, e fren, que significa cérebro, literalmente sem cérebro, sem mente, sem sentido, insensato, louco. As palavras divinas retomam uma palavra importante que o homem disse para si mesmo: minha alma. Agora direi a minha alma, ânima, a psique, e jogam com a sua polissemia, porque, de fato, o texto pode ser traduzido de duas maneiras. Poderei dizer a mim mesmo, o rico falava, ou poderei dizer a minha alma. Também, nesta mesma noite, nas palavras de Deus, nesta mesma noite será pedida de volta a tua alma, ou a tua vida será pedida de volta. Deus fala com o rico, ele o adverte, ele faz uma pergunta. Se a parábola terminar com a morte do rico, vai ficar suspensa, fica sem resposta. A pergunta que Deus faz, então, ela fica para nós, para os leitores, porque não há outro interlocutor possível, a não ser aqueles que ouvem a parábola ou nós, os leitores. E nós podemos nos perguntar, os ouvintes dessa passagem que agora foi proposta nesse domingo: e para quem ficará o que acumulaste? Aqui reside a força da linguagem parabólica. A parábola
transportando o ouvinte para outro mundo, permite-lhe desprender-se das suas ideias pré-concebidas, desprender-se daquilo que o prende e julgar de modo saudável e livremente. Noela Letti. Concluindo, a parábola lucana não trata de bens ou de seu gozo, mas trata da ilusão de buscar na sua abundância a substância da vida, o ponto de apoio, ou seja, o sentido e a segurança. Ainda outro detalhe a ser lembrado, e diz respeito, no fim da parábola, a este enriquecer-se. Jesus diz que assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A expressão é a seguinte: eisteon pluton, para Deus rico. Em grego, é uma expressão que indica movimento para. A expressão eis, movimento para, rico para Deus. Mas o para Deus não significa para o benefício de Deus, mas na direção de Deus. Não se trata de oferecer os bens a Deus, mas de usá-los em sua direção, de acordo com a lógica de Deus. Ou seja, a lógica de Deus é que todos nós somos administradores aos quais Deus confia os bens que são destinados a todos e, por conseguinte, o rico devia usar para ajudar os outros. Então ele teria ficado rico em direção a Deus, se tivesse dado seus bens aos pobres, ao invés de acumular para si mesmo. No final das contas, com a sua morte, acontece aquilo que devia já ter acontecido durante a vida. Seus bens terminam nas mãos de outros. Vamos pedir então que o Senhor nos conceda a ser como oliveiras verdes na casa de Deus, como diz o Salmo 52, e nunca termos que ouvir palavras daqueles que zombam do tolo e dizem: aqui está um homem que não tem lugar em Deus, sua defesa, mas confiou em sua grande riqueza. Peçamos a Deus a ambição de crescer na humildade e no desapego, de crescer na santidade. Peçamos a Deus que nos ajude a nos libertar da ganância. Bom domingo a todos.